Glória a Deus. Quantos já têm sido tocados nesta noite pelo Espírito Santo? Amém? Que bênção você estar aqui. Muito bom você tomar essa decisão de vir, de congregar, de falar assim, eu quero mais. Quando você toma uma decisão, antes de você vir para cá, por mais que você tenha um dia, ou teve, um dia corrido, acelerado, você tomou a decisão de estar aqui, você abriu mão talvez de um descanso um pouco maior, mas eu tenho certeza que, como foi declarado aqui, você sairá com a sua porção. Amém? Você sairá deste lugar renovado, você sairá deste lugar ainda mais abençoado. Obrigado, meu caro, valeu. Obrigado mesmo, Gu. E você sairá deste lugar abastecido pela palavra de Deus. Você crê nisso? Amém? Então fala aí para a pessoa que está ao seu lado, você sairá deste lugar melhor do que chegou, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez a esse Rei da Glória. Aleluia! Gente, olha o nome desse culto, céus abertos. Céus abertos, e céus já estão abertos sobre este lugar. Amém? Aquilo que já está preparado, aquilo que já foi preparado, melhor dizendo, para você, vai alcançar a sua vida de maneira especial. Você vai ser surpreendido pelo Senhor. Posso falar uma coisa? A semana ainda não acabou. A semana ainda não acabou. De repente você está vendo uma nuvem apenas do tamanho da mão de um homem. Significa que a chuva vai descer. Choveu muito no final de semana, no natural, mas vai chover o restante dessa semana no sobrenatural. Você crê nisso? Querido, Deus pode mudar tudo com uma ligação. Deus pode mudar tudo com uma mensagem. Deus é Deus de milagres. Mantenha a sua expectativa alta. Quando você coloca a sua expectativa no homem, você pode se frustrar. Mas quando você coloca a sua expectativa em Deus, você vai se surpreender. Amém? Você crê nisso? A Logos é um lugar que vive milagres. Nós existimos aqui, inclusive quero compartilhar com você. Nós existimos aqui para levar cada indivíduo, cada pessoa, a uma experiência profunda com o Espírito Santo. Para que ela seja parecida, semelhante a Cristo, na sua identidade, no seu caráter e na sua missão. Nós estamos vivendo algo específico para essa semana. Nós estamos vivendo algo que Deus nos direcionou e temos o entendimento de que cada semana nós vamos ver algo diferente. Você crê nisso? Você crê nisso? Quando você tem um Deus que não é limitado, Ele permite você viver experiências criativas diferentes. E nós decidimos que nós vamos viver aqui. Nós decidimos que nós estamos fundamentados, firmados na rocha, num Deus que pode todas as coisas. O valor dessa semana é comunicação. Ou seja, seja claro em tudo que você for comunicar. A nossa mensagem, ela precisa ser uma mensagem clara. A maneira que nós nos comunicamos precisa ser uma mensagem clara. Cada semana nós cultivamos um valor. E o valor dessa semana é comunicação. E a nossa comunicação, ela precisa ser assertiva. A nossa comunicação, ela precisa ser clara. Como a comunicação de Deus conosco é uma comunicação clara, você crê nisso? Você pode se comunicar com Deus através da oração. Você pode se comunicar com Deus através da sua palavra. Deus se comunica com você através das pessoas. Então vamos cultivar isso, para que nós possamos crescer e desenvolver essa cultura aonde nós formos. Amém? Você crê nisso? Abra sua Bíblia no Salmo 112. Salmo 112. Aleluia. Salmo 112. Nós vamos ler todo ele. E eu não sei se você prestou atenção no tema da mensagem de hoje. Você vai entender ao final dela. Na verdade, o Espírito Santo vai revelando a você, mas no final você vai ter uma compreensão maior
está como a chave mestra. Vamos lá. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem, olha que palavra, ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Você crê nisso? Você pode aplaudir a essa palavra maravilhosa? Aleluia! Querido, nós precisamos entender um contexto. Nós vamos trabalhar essa palavra com base em Salmos. Salmos, ele era o cantor na época de Israel. Era o inário, era aquilo que eles adoravam. Por isso que Salmos não tem capítulo. Ele era o contexto que conduzia toda a adoração de Israel. Nós precisamos compreender que esse texto, apesar dele ser um salmo, denominado solitário, porque ali não fala quem foi o seu autor, então não diz ali quem escreveu os Salmos 12, mas foi muito feliz, não fala que foi Davi, não fala que foi Moisés, mas não aparece o nome do autor, mas no seu bojo, no seu contexto todo, ali fala de salvação. E quando nós falamos de salvação, nós não estamos apenas falando de um passaporte que te conduz para o céu. A salvação traz uma amplitude, algo muito maior, uma compreensão muito maior, um entendimento muito maior, uma leitura muito maior daquilo que Jesus fez por nós. Tanto é que esse é um salmo messiânico. Seria um salmo messiânico. Você precisa ter ali, precisa estar contido dentro de um salmo messiânico, o apontamento para o Messias, mas isso precisa ter garantia lá no Novo Testamento. E esse é um salmo messiânico, como o Salmo 91 é um salmo messiânico, como o Salmo 23 é um salmo messiânico. Quando você fala do Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, aí você pode fazer aquela junção com João, quando Jesus fala que eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Esse é um salmo messiânico. Ele está totalmente envolvido no contexto da salvação. Então, quando você abriu o seu coração para Jesus, e quando você reconheceu Ele como o seu único e suficiente Salvador, adentrou dentro do seu contexto todo esse cenário. Olha que coisa maravilhosa. Aqui fala da sua descendência. Isso será, o justo será lembrado em memória eterna. Quando nós vamos para o contexto aqui dos Salmos 112, fala que bem-aventurado é o homem. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Essa realidade aqui, o que está escrito aqui nesse texto, esse contexto aqui, precisa frutificar na sua vida, precisa trazer frutos.
Você conhece a árvore pelos? Você conhece a árvore pelos? O que você tem frutificado? Quais os frutos que você tem dado? Por quê? Porque nós, como árvores bem plantadas, junto a ribeiros de águas, nós vamos frutificar na estação própria, nós vamos dar o nosso fruto, ou seja, a salvação precisa gerar em nós, a salvação ela precisa encontrar em nós um solo fértil. Por isso que é inadmissível, muitas vezes, você vê pessoas dentro da igreja, vivendo entristecidas. Nós não estamos falando de momentos, porque existem momentos, existem desafios. O cristão também pega a Covid, o cristão também tem seus desafios financeiros, o cristão também tem suas lutas, o cristão também tem suas batalhas, o cristão também pega gripe. Mas a questão é o entendimento do cristão, aonde que ele está fundamentado. E Jesus traz essa parábola de uma maneira muito interessante. Aquele que construiu a sua casa na areia, os dois construtores, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, quando o cristão passa por essas lutas, quando o cristão tem esses desafios, mas ele sabe onde ele está firmado, ele tem convicção de que a sua casa não será abalada. Amém? A sua casa ela não vai cair. Por quê? Porque está firmada na rocha, porque ela está bem estabelecida, porque ela está bem fundamentada. E você, quando mergulha nessa realidade, quando você imerge nessa realidade, quando você adentra nessa realidade, quando você saboreia essa realidade, quando você prova, se alimenta dessa realidade, quando você faz da palavra de Deus como o Salmo 112 o seu travesseiro, como você faz do Salmo 112 o seu cobertor, muitas vezes você sabe que você vai passar pela tempestade, Deus vai te cuidar nesse processo, e você vai sair do outro lado contemplando a vitória do Senhor. Você crê nisso? Porque a tua casa está bem estabelecida, aleluia, porque a tua casa está bem firmada. Mas talvez você fale: pastor, você não sabe o tamanho da minha luta, você não sabe o tamanho dos desafios, talvez a onda está muito difícil de surfar, eu não sei se eu vou sair do outro lado. Eu quero dizer que você tem uma ferramenta poderosa, você tem a chave mestra, aleluia. Você tem uma chave. Por isso que a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que para o mundo isso é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Para o mundo parece loucura em meio à tempestade você começar a declarar palavras. No meio daquela situação você começar a declarar aquilo que a palavra diz a respeito daquilo. Para o mundo parece loucura, mas para nós que temos o entendimento, é o poder de Deus. Você tem uma chave nas suas mãos. Repete comigo, igreja: eu tenho uma chave nas minhas mãos. Eu posso abrir qualquer porta. Jesus me confiou essa chave. Querido, que poderoso, que poderoso, que poderoso, meu Deus do céu. Eu não sei se você sabe que a minha chave, ela não abre a sua casa. Pega o mistério. A chave que eu tenho para entrar lá em casa, ela não vai abrir a sua porta. A sua chave não abre a minha casa, a porta da minha casa. Deus confiou chaves específicas para a sua igreja. Tem coisas que só você vai realizar, tem portas que só você vai abrir, só que você precisa da chave, e você precisa virar a chave. Essa é uma noite de virada de chave na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Querido, você não tem que crer para mim, você tem que crer para você. A minha fé, ela pode até abençoar a sua vida,
mas tem uma porção de fé para você. Amém? Existe uma porção de fé. De repente hoje você precisa abrir a porta do renovo. De repente hoje você precisa abrir a porta da coragem. De repente você precisa abrir a porta do emprego hoje. De repente você pode abrir a porta hoje da sua nova casa, por que não? De repente você pode abrir a porta hoje da área financeira. Querido, existe uma chave, essa chave ela já foi liberada, ela não vai ser liberada, ela já foi liberada, ela já é real, já é isso. Abra essa porta nessa noite hoje pela fé. Pode a sua família não acreditar, pode o seu contexto não acreditar, as mensagens que você tem recebido podem não ser motivadoras, mas o que você precisa, você já tem, que é Jesus em parceria com você. Você crê nisso? Só que tem que dar uma de louco às vezes. É isso mesmo, você tem que dar uma de louco às vezes. Jesus não veio para uma religião. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus ele veio reestabelecer o nosso relacionamento com o Pai. Porque o pecado ele fazia essa separação, mas Jesus veio trazer de volta. O véu foi rasgado. Você tem livre acesso à sala do Pai. Hebreus diz que você pode adentrar a sala do trono, porque lá você vai encontrar graça e misericórdia no momento oportuno. Amém? Está difícil às vezes caminhar sozinho? A tendência das pessoas, quando a fase é difícil, elas se afastarem, elas se excluírem, é deixar de vir à igreja. Quando as pessoas estão no meio de um turbilhão, a tendência é elas ficarem mais distantes. Aí está o erro, aí está o problema. É nesse momento que você tem que procurar caminhar com pessoas que defendem a mesma fé que você. Aí que está a diferença de você estar num lugar como esse, sendo abastecido e renovado por uma palavra, por uma adoração, por uma comunhão com os irmãos. É em momentos como esse que você é fortalecido, é onde você não pode se afastar. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Olha que coisa maravilhosa. Coloca o versículo 3 para mim também, por favor, de Salmo 112 mesmo. Olha só: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça, ela permanece para sempre. Meu Deus, que coisa linda! Olha que palavra poderosa. Nós poderíamos trazer aqui um contexto do que é riqueza e do que é fortuna, porque a maioria das vezes quando fala-se de riqueza, só pensa numa questão financeira, e a palavra de Deus, ela não limita somente a isso, ela traz um entendimento muito maior do que a questão financeira. A palavra de Deus está dizendo abundantes riquezas. Na sua casa há riqueza, na sua casa há graça. Essa é a realidade da sua vida. Você crê nisso? Só que isso só será uma realidade de fato, você só vai desfrutar disso, você só vai usufruir disso, você só vai viver disso com entendimento. Enquanto você não colocar em prática o entendimento, enquanto você não colocar em prática essa palavra no dia a dia da sua vida, você não vai viver, você não viverá essa realidade. Gente, a palavra de Deus é tão poderosa, a palavra de Deus ela é tão forte. Eu admiro quando as pessoas falam, mas sempre quando vai ser relacionado a dízimo, né? Mas isso é Velho Testamento. No Novo Testamento, fala aí para mim, pastor. Já me perguntaram, falei para mim, pastor, onde está dízimo aí no Novo Testamento? Fala aí, pastor, onde está? Querido, vamos entender algo. O Novo Testamento, ele está contido no Velho Testamento.
E o Velho Testamento, ele está explicado no Novo Testamento. O que isso significa? Que a palavra de Deus, Deuteronômio é citado mais de 200 vezes no Novo Testamento. Mais de 200 vezes. Vai para o Google pesquisar. Vai lá para o Google. Deuteronômio, quantas vezes? Vai lá para o Google. Mais de 200 vezes ele é citado. Sabe o que isso significa? Nós temos um Deus que é o começo de todas as coisas e o fim de todas as coisas. A palavra de Deus nos garante que Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ou seja, Ele é o Senhor tempo de todas as estações. Ele sempre existiu. Ou seja, palavras que estão escritas nesse contexto, elas se completam. A palavra de Deus, ela se completa. A palavra de Deus. Eu vi um contexto no original, quando a gente cita esse início de bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor. E no original, quando você começa a ler o Salmo 112, lá está a palavra denominada Macarius, ou Macarius. Sabe o que significa isso? 1000 vezes feliz, no original. Só é feliz o homem que teme ao Senhor. 1000 vezes feliz. Quando digo homem, o homem e a mulher. 1000 vezes feliz. Gente, vou pegar a palavra da pastora Mana aqui. Olha o código. Olha o código. 1000 vezes feliz. Sabe o que significa? Sabe qual é o entendimento que nós temos aqui? Que essas bênçãos do Senhor, elas são extensivas. Talvez você tenha nascido num ambiente muito difícil. Talvez você tenha nascido num ambiente bem complexo, bem difícil. Talvez no começo, quando você nasceu, você tenha passado necessidades. E aí você foi se desenvolvendo, você foi começando a entender como lidar com determinadas situações. E você ia replicar aquilo com base naquilo que você aprendeu. Eu vi uma frase, e eu não quero fazer, por favor, me entenda, desse lugar, em nenhum momento, um ambiente de palestra. Eu falo isso porque, para quem não sabe, eu trabalho como coach, e a gente tem que saber dividir as coisas, mas eu não quero usar esse contexto, porque a frase que eu vou trazer, ela não é um versículo, mas por favor me entenda, talvez reflita bem aqui. Aqui nós temos que pregar a palavra. Você talvez não tenha culpa de ter nascido, talvez muito simples, talvez até pobre financeiramente, mas você tem culpa de morrer dessa forma. Vou repetir, talvez você não tenha, você não tem culpa de ter nascido numa situação bem complexa, difícil, mas você tem culpa de morrer dessa mesma forma. Sabe por quê? Porque quando você se depara com uma palavra dessa aqui, quando você entende um contexto tão profundo como esse aqui, quando você olha para os salmos eles são pródigos em nos confortar. Os salmos eles nos confortam, mas eles também são ricos em nos ensinar. Quando você vai para a palavra de Deus, não tem como a sua vida continuar a mesma. Quando você permite a palavra de Deus fazer morada,
no seu coração, quando você permite a palavra de Deus encontrar guarida no seu coração, quando você permite a palavra de Deus regenerar você, mudar a sua mentalidade, mudar o seu comportamento, mudar as suas atitudes, quando você permite a palavra de Deus lapidar você, quando você permite a palavra de Deus te trazer clareza do próximo passo, quando você permite a palavra de Deus mudar a sua maneira de enxergar as situações, quando você permite a palavra de Deus encontrar um lugar que mude o seu comportamento, quando você encontra na palavra de Deus o caminho que você deve seguir, a sua vida não continuará a mesma. Amém? Se você antes mentia, não mente mais. Se você antes roubava, você não rouba mais. Se você antes traficava, você não vai traficar mais. Por quê? Porque uma verdade como essa, uma palavra como essa, que era inário de Israel, que foi escrita, inspirada por Deus, quando você encontra esse contexto, quando você olha para essa palavra e permite ela confrontar você, a sua vida ela muda. A sua vida ela muda. Aí sabe o que acontece? Aí você começa a receber um molho de chaves. Aí você começa a receber o direcionamento. Aí você começa a receber a clareza, a direção do Espírito Santo para o caminho em que você deve seguir. Por quê? Porque você vai se permitindo, sendo lapidado, sendo trabalhado, sendo desenvolvido. Aí quando você olha para esse contexto, quando você olha para esse cesto maravilhoso de pérolas, que é o Salmo 112, quando você olha para essa multiforme graça de Deus, como eu falei, um salmo messiânico, porque você pode casar com Efésios 2, tudo está dizendo ali, a sua vida ela começa a ser transformada, você começa a ter um discernimento diferente das coisas. É tão bom quando você ouve um testemunho, é tão maravilhoso. Esses dias nós ouvimos de um irmão, e ele falou assim: poxa, depois do batismo, eu estou tão bem, eu estou tão leve, a minha vida está tão diferente. Em uma situação como essa eu agiria assim, mas hoje eu estou agindo assim. Por quê? Porque o Espírito Santo vai trabalhando, o Espírito Santo vai lapidando, o Espírito Santo, ele vai mudando o seu coração. Você antes que era uma pessoa amarga, difícil de falar com você era muito altiva, ou você era assim devido às frustrações que você viveu na vida, às decepções que você teve. Aí você passa a não considerar mais aquilo que fizeram com você, aí você passa a considerar aquilo que Cristo fez por você. Aí você muda a sua visão, você não olha para aquilo que fizeram, você olha para o autor e consumador da sua fé, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí você passa a reagir de maneira diferente. Por quê? Porque essa palavra encontrou lugar no seu coração. Você fez dele a sua fortaleza, você fez dele o seu broquel, você fez dele o seu escudo, você fez dele o seu lugar de descanso, você fez dele o seu lugar de refúgio, você fez dele o seu abrigo. E aí você está incluso, imergido, você está num lugar aonde não é mais você, é Ele. Aleluia. É Ele, o seu conselheiro, aquele que vai te direcionar. Deixa eu falar algo para você, eu estou concluindo. No reino de Deus, nenhuma aprovação é desprovida de propósito. Se a luta está grande, se os desafios estão grandes, até
bem cabível o que o pastor Lucas trouxe aqui, do calcar, né? Você não tenha dúvidas de que Ele jamais vai deixar o justo mendigar o pão. E você tenha a convicção de que Ele, por mais que o desafio seja grande e às vezes no seu entendimento maior do que você pode ter a convicção de que Ele te dará uma saída. Como um dia Ele entrou na fornalha, como um dia Ele foi presente com José, como um dia Ele olhou para aquela mulher que estava para ser apedrejada. Não tente colocar Deus na sua mente, porque você vai limitá-lo. Mas procure ter a mente de Cristo, porque aí você vai começar a compreender os milagres que vão acontecer na sua vida. Eu declaro que nesta noite, em nome de Jesus, milagres já estão acontecendo. Saídas que para você eram impossíveis, Ele já está trazendo a solução. Eu declaro sobre a sua vida novas experiências do sobrenatural. Eu declaro em nome de Jesus sonhos proféticos. Você vai acordar com uma direção clara do que você tem que fazer, o caminho que você tem que seguir. Deus trará para você o entendimento, Ele mostrará para você como uma água cristalina o que você tem que fazer. Você viverá novas experiências nesses próximos dias. Você viverá o sobrenatural nos próximos dias. O nosso Deus é um Deus de milagre. Eu só estou falando para você o que a palavra de Deus nos garante. Deus é o Deus do impossível. Declare isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Satanás e suas artimanhas não terão êxito na tua família, porque a seus anjos Ele dará ordem, outro salmo messiânico, a seu respeito, para te guardar de dia, de noite, de madrugada. Você está guardado. Jesus já resolveu isso. Nenhuma cilada, nenhuma armadilha de Satanás prevalecerá contra a sua vida, porque você está guardado no nome de Jesus. Essa é a verdadeira palavra de Deus, o Evangelho, a palavra que prospera, a palavra que encontra lugar, a palavra que transforma o caos em vida abundante. Eu declaro sobre a sua vida, nesta noite, uma nova unção sendo derramada. E você vai caminhar mais uns quilômetros, você vai caminhar mais algumas milhas, como você quiser entender, você vai caminhar mais algumas quadras, e você vai desfrutar dos milagres do Senhor ao longo dessa jornada, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Como diz lá no versículo 6, o justo nunca será abalado. O justo nunca será abalado. A sua casa está firmada na rocha. Você crê nisso, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Você vai declarar isso comigo, levante as suas mãos. Senhor Jesus, meu Deus do céu, igreja, pelo amor de Jesus. Vamos lá, obrigado, meu pastor. Vamos lá, Senhor Jesus, eu recebo a palavra que o Senhor liberou para a minha vida nesta noite. Eu declaro, eu viverei os melhores dias nesta terra. Eu vou viver os milagres que o Senhor tem para a minha vida. Eu tomo posse da chave mestra, que é o entendimento, e eu entendo que o Senhor tem vitórias para mim, tem milagres para mim. Pela fé, eu abro a porta, eu adentro na porta que o Senhor tem para a minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor,
e vamos desfrutar das bênçãos, das vitórias que o Senhor tem para a minha vida. E eu declaro, em nome de Jesus, realidade, se alinhe, se alinhe, se alinhe a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia.